fazer uma oração para que Deus possa nos iluminar ainda mais nesse momento de ouvir a sua palavra. Grandioso Deus, de amor e imensa bondade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Deus, nos encontramos aqui reunidos para ouvir a tua palavra, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Pai, dá humildade a teu servo, tem misericórdia dele, ó Pai. Faz ele expressar aquilo que somente é a tua verdade, ó Pai. Nos dá ouvidos, ó Pai, para que possamos compreender, ó Deus, o quanto tu és maravilhoso para conosco. Nos dá humildade e sabedoria, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Hoje que está fazendo ainda uma semana, né? Justamente hoje que nós tivemos a grande festa, o grande evento da igreja para a Presbiteriana, né, aqui na Bahia. Eu vou pedir aos irmãos que possamos abrir as nossas Bíblias em João, o Evangelho de João, capítulo 8. O Evangelho de João, que é o último, é o quarto evangelho e último do apóstolo João, irmão Tiago. Eu vou estar lendo, irmãos, do versículo 21 até o 24. Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podes ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podes ir? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Eu gostaria que os irmãos pudessem falar comigo o versículo 24, que é o versículo chave do tema. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Amém. Se nós formos nos atentarmos para esse versículo, vamos perceber que é um versículo que Jesus, do versículo 21 ao 23, ele prepara esse dizer do eu sou. E esse versículo, ele é um alerta, quando Jesus diz que, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O tema da mensagem, irmãos, é justamente, para esse alerta de Jesus, o tema da mensagem é um pedido. Não morra no seu pecado. Esse é um pedido, né, de acordo com esse texto, de acordo com esse versículo, o tema que eu trago é esse: não morra no seu pecado. Jesus aqui, após ele ter ido ao Monte das Oliveiras, ele voltou ao templo na Judéia, e outra, né, ele falou justamente sobre isso. E que, na verdade, se formos ver aqui, o versículo 24, ele vai estar justamente dizendo o seguinte: se você crê em mim, então logo vós deixará os vossos pecados. Hoje, irmãos, eu vou falar do nosso maior inimigo, aqueles que está dentro de nós, que muitas vezes faz morada nos nossos corações e pensamento, que às vezes dorme e acorda com a gente, que nos atrai e nos seduz, e nos domina por completo, e nos faz escravo
que se torna dono da nossa vontade, que nos dá um remédio para a nossa carne, mas que, na verdade, é um veneno. E que a substância desse veneno é o engano, pois nos leva à cegueira espiritual e nos faz sentir falsas alegrias, que nos leva a paixões, a vaidades, a prazeres profundos, a ilusões. Esse nosso inimigo tem nome e está mais presente e cada vez mais presente nas vidas dos seres humanos, muito mais do que a gente imagina, inclusive na vida do crente. O nosso inimigo se chama pecado e muitas vezes caminhamos mais com eles do que com o nosso Criador. Viver em engano é viver em pecado, pois ele é que pode nos levar à segunda morte e perda total da vida eterna. Vejamos e sabemos que somos tentados a todo instante e que somos e temos nossos corações inclinados para o mal, resultado da nossa própria natureza pecaminosa. Mas, enfim, para relatar esse texto, precisamos saber de fato o que a Bíblia nos diz do que verdadeiramente é o pecado. Eu vou convidar os irmãos para que a gente possa abrir nossas Bíblias em João, capítulo 3. João 3, versículo 4, 5. E 6. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Fomos aqui agora a João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado, irmãos, nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus. É como se existisse a Constituição, as leis civil, as leis penais, e nós sabemos que quando nós cairmos em uma delas, logo a justiça nos é feita. O pecado é justamente essas transgressões dessas leis impostas, os mandamentos impostos por Deus. O pecado, ele nasce na gente, e quando ele nasce? O pecado, ele nasce na gente, já precedido pela nossa própria natureza pecaminosa, como assim diz o salmista, se os irmãos puderem, Salmo 51, versículo 5. Versículo 5, e diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, você tem aí a resposta, justamente, que o pecado já nasce na criança. Ela já é formada na sua mãe em pecado. A natureza dela já é pecaminosa. O pecado, ele além de nascer com a gente, ele também viverá na gente, né? E aqui até uma pergunta: além de ele nascer na gente, ele também viverá? Então, assim, enquanto vida neste mundo, a natureza pecaminosa, sim, ela estará presente no nosso corpo, na nossa vida, mas
com relação à questão de viver no pecado, a execução dos atos pecaminosos depende da gente. Mas, com relação ao pecado, é possível superar os pecados ou não há saída? Será que, porque a gente nasceu em uma natureza pecaminosa, então nós estamos fardados a viver constantemente em pecados? Nossos pecados reincidentes, nossos pecados conscientes, pecados que a gente não reconhece, pecado que a gente não pede perdão, não se volta para Deus. Então, é possível superar os pecados? Ou a gente tem que se contentar a achar que é normal e viver com eles em nossas vidas? Ambos é possível, né? Tanto é possível você viver, né, com o pecado, como também é possível você não viver com o pecado, mas depende de você. Vou trazer aqui para os irmãos alguns exemplos de homens, né, da Bíblia que morreram no pecado. Homens que tiveram um contato, um relacionamento, uma vida cristã, mas, infelizmente, morreu no pecado. Um desses é Caim. Caim, ele, né, por o pecado, homicídio, nós sabemos que ele trouxe uma oferta, juntamente com seu irmão Abel, para o Senhor. Oferta essa que Deus se agradou mais da do seu irmão do que com a dele. Isso deixou ele furioso e transtornado, e isso fez com que Caim agisse e matasse o seu irmão. E ele tirou a vida. E, mesmo depois disso, Caim não reconheceu o seu pecado e nem se arrependeu. E quando Deus lhe pergunta, onde está o seu irmão? Ele responde, não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Outro também exemplo que nós podemos tirar, irmãos, de pessoas que não superaram seu pecado e morreram com eles, foi Coré, Datã e Abirão. Eles lideraram um grupo de rebeldes da tribo de Ruben contra Moisés e contra Arão, por ter inveja da liderança que Deus tinha levantado, né? Que Deus tinha estabelecido. Não se atentaram, não se voltaram para Deus, e Deus os consumiu junto com todos aqueles que o acompanharam. Outro também foi Saul. Saul transgrediu a lei de Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel, e por não guardar a palavra do Senhor, e por ter consultado uma médium, né, de adivinhações, perdeu o seu reinado e a própria vida. Outro que também se entregou aos desejos pecaminosos e nele se perdeu foi Demas, um companheiro de trabalho, um cooperador, um colaborador de Paulo durante sua primeira prisão em Roma, e que depois se afastou de Paulo e dos seus trabalhos por amor ao presente século. O jovem rico também, que está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 24, quando ele pergunta a Jesus o que é que ele tem que fazer, Jesus diz para ele, vende os seus bens e dá aos pobres, e ele então se retira entristecido. Também tem aqui outro exemplo que também morreu no pecado foi Balsazar, rei dos caldeus. Em Daniel, capítulo 5, vai contar que ele se levantou contra Deus. Por ter zombado de Deus, afrontado, o rei Balsazar é castigado. Naquela mesma noite, o rei é morto durante uma invasão dos povos inimigos, e Dário, o Medo, se apoderou do seu reino. Balsazar era filho de Nabucodonosor e sabia que já tinha acontecido com seu pai, onde Deus tinha lhe dado reino e riquezas, e depois de ter se elevado ao seu coração a soberba e a ganância, Deus lhe tirou o trono. Também
uma personagem da Bíblia muito conhecida que também morreu no seu pecado. Foi Judas, a traição, algo que é marcado até hoje para todos nós. Judas, discípulo, traiu Jesus por 30 moedas de prata e, tocado pelo remorso, ainda tirou a própria vida. Vejamos aqui alguns exemplos de irmãos que não conseguiram superar os seus próprios pecados. Agora vamos ver aqueles que justamente nos diz que é possível sim nós superarmos os nossos pecados. Por isso que o fato de você nascer na natureza pecaminosa não pode ser desculpa para que você conviva cometendo os pecados. E aqui eu vou relatar para os irmãos que existem sim na Bíblia pessoas que conseguiram superar. Uma dessas principais exemplos que eu cito é de Raabe, a meretriz. Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, esse texto ele é bem claro, é um texto muito objetivo. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 31. E ele vai nos dizer o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espiãs. Então veja, o texto diz que pela fé, na hora da decisão, ela soube o que fazer, acolheu os espiões e ajudou na conquista de Jericó. Mostrou que é possível sim tomar atitudes santas e inspiradas por Deus. A gente percebe, outro exemplo que nós podemos citar também é de Nabucodonosor, um rei que apresentou durante seu reinado, depois de Deus agraciar ele com muitas bênçãos, riquezas, ele entrou em estado de soberba. O rei Nabucodonosor ele teve um sonho pelo qual Daniel, profeta, interpretou e disse a ele tudo quanto aconteceria. Ele passou um tempo em que justamente perdeu o seu reinado e depois foi viver com os animais, conforme Daniel tinha dito, e depois que ele realmente viu e reconheceu que Deus era o Deus da glória e majestade, Deus então lhe restituiu o seu reinado. Outro que também superou o seu pecado, superou o que tinha acontecido, reconheceu o que tinha feito e se arrependeu, foi Davi. Davi ele cometeu homicídio e adultério. Davi adulterou-se com Betseba e ainda ordenou a morte do seu marido Urias. Logo em repreensão feita pelo profeta Natã, ele reconhece que pecou. E o profeta lhe diz que por Deus ter lhe perdoado, ele não morrerás. E diz a palavra em Crônicas que Davi morreu em ditosa velhice, cheio de glória e riqueza, assumindo o reinado seu filho Salomão. Então, Davi, ele cometeu, o adultério, ele teve essa passagem negativa da vida dele, mas foi um homem que se arrependeu, reconheceu e se arrependeu dos seus erros e confessou os seus pecados, e Deus lhe perdoou, lhe poupou-lhe a vida e ainda lhe trouxe glória e riqueza, e ainda deixou o seu filho Salomão no reinado. Outro também que a gente pode citar aqui é Jonas.
Jonas é um homem que, mesmo sendo profeta, para quem acha que profeta só faz a vontade, Jonas também foi um que desobedeceu a Deus. No seu chamado, na sua convocação, Deus diz: Jonas, o povo de Nínive tem se comportado de tal forma pecaminosa, que eu quero que você vá para lá, pregar, levar a minha palavra e advertir aquele povo, que se eles não mudarem, eu vou trazer um castigo divino para eles. E Jonas não atendeu a palavra de Deus, não atendeu o ordenado. Jonas, então, quis ganhar outro destino. Fugiu para Tarsis, pegou um navio. O Senhor, então, logo sobre o mar, lançou sobre o mar um vento forte, tempestade, onde o navio estava, onde ele estava, e a ponto de o navio quase naufragar. Com isso, só daquele povo ali, só ele era consciente entre os pescadores, entre o pessoal que ia ali. E Jonas, então, ao ser lançado ao mar, com isso acalma o mar, o peixe engole ele ora ao Senhor. É aí que nós podemos perceber que não há lugar e nem local que você não possa orar a Deus. Um homem orar a Deus na barriga de um peixe, e Deus ouviu, atendeu e fez aquele peixe vomitar. E assim ele então atendeu ao chamado de Deus e foi para Nínive. Jonas, um ex-desobediente, mas que reconheceu e depois foi para Nínive pregar, fazer a vontade de Deus. Também outro é Zaqueu, cobrador de impostos, chefe. Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, o maioral deles, ou seja, uma espécie de chefe de cobradores de impostos do local. Logo ao ver Jesus em sua passagem por Jericó, Zaqueu, então, sobe de uma árvore e para chamar a atenção de Jesus. E, então, promete dar metade dos bens e restituir em 4 vezes a quem, porventura, ele tenha defraudado. E Jesus declara para Zaqueu que hoje houve salvação na casa dele. Outro também que nós podemos citar, irmãos, que superou o pecado e não morreu nos seus pecados, foi um homem que passou praticamente a vida toda aquele mesmo pecado reincidente, consciente. Eu estou falando daquele ladrão que esteve ali com Cristo, ao lado de Cristo. Um dos ladrões que se encontrava ao lado de Jesus, ele reconhece de quem ele é e o que Cristo é. E ele clama: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Essa palavra, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, é um total conhecimento de que ele tinha convicção de quem era Cristo. Ele tinha fé. Então, Cristo logo diz para ele, responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É um homem também que estava com toda a sua vida fardada, estava no local certo, no momento certo, e perto de quem só, da pessoa certa, que poderia fazer alguma coisa por ele, da pessoa que poderia justamente perdoar ele e trazer a vida eterna para a vida dele, que era Jesus. Outro que também podemos citar aqui é Saulo. Saulo, ex-perseguidor do povo de Deus, dos discípulos, também daquela época ali. Saulo, um observador da lei que perseguiu e ameaçou de morte os discípulos do Senhor, em estrada para Damasco, com a luz que sobreveio a ele, a ponto de ele perder sua visão, e na verdade ali era Jesus, que perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E logo após ele percebeu que ficou cego, tempos depois, o Senhor mandou o profeta Ananias lhe visitar para que pudesse voltar a enxergar. E Saulo assim passou a proclamar o nome de Jesus. Então, vejamos claramente que
existe aqui uma mulher meretriz que se voltou para Deus, se atentou naquele momento certo para usar a sua fé. Existe aqui um rei, uma autoridade máxima e soberbo, que caiu na sua vaidade, mas deixou de lado ao cair em si. Teve aqui também Davi, que se arrependeu do homicídio, do adultério, confessou o seu pecado e reconheceu, se arrependeu. Jonas também, um profeta. Temos Zaqueu, um ex-cobrador de imposto, e também o ladrão à direita de Jesus, e Saulo, ex-perseguidor. Podemos perceber, meus irmãos, que não há limite, não há distância entre nós, né, com Cristo. Nós temos que buscar enquanto a gente pode achar. Nós temos que nos arrepender enquanto é tempo para se arrepender. Nós devemos confessar enquanto é tempo para confessar. E, então, a gente se pergunta, ao ver falar de uma meretriz, será que uma meretriz, será que um homicida, será que um adúltero não poderia se atentar para a vontade de Deus? E nós, irmãos, independentemente da nossa natureza pecaminosa e dos nossos pecados, nós estamos voltados para a vontade de Deus? Estamos nos atentando para o que Ele quer para a nossa vida? Estamos sabendo reconhecer quem nós somos e o que Ele é? Que personagem dessas que eu trouxe nós queremos ser? Aqueles que superam o pecado ou aqueles que dormem com o pecado? Aqueles que fazem do pecado seu amigo? Será que vamos ter que pagar para ver aquilo que já está escrito? Precisamos nos libertar, e a libertação nos exige coragem e sabedoria, e só há libertação em Cristo. Vejamos esses exemplos que eu acabei de trazer. Tudo é possível para aquele que crê. Abandona-te ainda enquanto é tempo, pois a gente não sabe a hora que o Mestre vai voltar. A gente não sabe a hora que ele virá. A palavra mesmo diz que ele virá como ladrão, para justamente a gente não poder ficar contando o tempo, se planejando, se enganando. E, meus amados, o pecado é um engano. O pecado, ele nos cria sonhos que, na verdade, são ilusões, que se perdem. E o que eu mais gostaria e peço a Deus é que a gente seja como esses que conseguiram superar. Que a gente possa atentar para Deus, apesar da nossa natureza pecaminosa. Que a gente possa buscar, se arrepender, confessar, reconhecer e saber que o nosso Deus é maior do que a nossa própria natureza. O nosso Deus é o Deus que nos fez, que nos criou. E Ele sabe do que nós somos capazes de suportar. Se está difícil, está para todos nós. Tenha certeza disso. Nada está mais para você do que para um ou para outro. Deus dá o frio conforme o cobertor. Tem um ditado, né? Tem muita gente que no seu pecado se acomoda. Tem um ditado muito antigo que diz: costume do cachimbo bota a boca torta. E o costume do pecado pode fazer você perder a vida eterna. Deus sabe, conhece os nossos corações, Deus nos sonda. Deus sabe aquilo que nós já somos conscientes e somos capazes de discernir e fazer, por consciência ou não. Que Deus possa nos abençoar, meus amados. Que Deus possa nos fortalecer. Que Deus possa nos fazer superar as nossas próprias limitações
e os nossos próprios pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Amém.